Cristo Jesus, todos os meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o 15º milagre de Jesus. É o filho da viúva da cidade de Naim. Está registrado em Lucas capítulo 7, versículos 11 até 17. Vamos para a nossa leitura. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Em várias situações são esperados milagres em causas costumeiras ou até mesmo rotineiras, como saúde, libertação, uma porta de escape. Mas quando se trata da morte, já é uma situação inusitada, onde o sopro de vida ou o fôlego de vida já foi tirado e devolvido então a Deus, o Criador. O final da vida é uma marca dolorida e ninguém quer passar, mesmo sabendo da promessa da vida eterna. Nessa história, não sabemos os nomes da viúva e de seu filho. O texto relata que, saindo Jesus da cidade de Cafarnaum e indo para a cidade de Naim, junto com seus discípulos e muito grande multidão, depara-se com o cortejo funerário de uma viúva que estava agora a sepultar o seu filho, junto a ela uma outra grande multidão. O texto nos diz que era filho único daquela mulher. Também mencionado ser uma viúva. Aquela mulher já tinha passado pelas dores terríveis de sepultar o seu marido. E agora se encontrava em idêntica situação e de dor muito maior, pois iria sepultar o seu único filho. Na cultura judaica, uma mulher sem marido passava por terríveis dificuldades, pois ninguém lhe respeitava ou ajudava. Tinha de se submeter a constantes humilhações para conseguir os seus sustentos. Naim era uma cidade situada a cerca de 10 quilômetros de Nazaré. Nas proximidades desta cidade há certos números de antigas cavernas, usadas como sepulcro. Foi quando Jesus encontrou cortejo em direção a estas cavernas. Enterro de um filho único era a maior tragédia possível que poderia acontecer. Sepultar seu único filho era um caso extremo de aflição para aquela mulher. Os cadáveres eram cerimonialmente impuros, isto é, quem tocasse neles não tinha permissão para adorar em locais públicos durante determinado período de tempo. E em alguns trechos a gente vê que a Bíblia fala mesmo da impureza ficar até o pôr do sol. Os cemitérios eram fora das cidades e os sepultamentos feitos no mesmo dia.
Jesus se compadeceu da situação daquela mulher. Suas emoções foram profundas e ele se aproxima e disse: não chores. Como não chorar no momento destes, onde tudo o que ela tinha se partiu, seus sonhos, sua esperança, parte da sua própria vida? Mas as palavras vieram de Jesus, então produziam transformações nos seus ouvintes. Jesus tocou o esquife, o cortejo parou imediatamente. O fato de tocar o deixava impuro conforme as leis cerimoniais concernente aos mortos, mas não se importou com isso. Tinha uma missão de misericórdia a cumprir. Notamos que ele não requereu fé da parte de quem quer que seja, nem mesmo da mãe do morto, a qual certamente teria feito qualquer coisa para ter seu filho de volta à vida. Jesus não exigiu fé naquele instante porque foi tomado de compaixão, e o poder de Deus tomou conta de todo o seu ser. Poderia ele ter ressuscitado qualquer morto naquele momento. Seu leve toque no esquife fez com que todos parassem. Na verdade, os esquifes eram um simples caixão aberto com um morto envolto em lençóis ali dentro. O Senhor estava pleno de poder e proferiu uma palavra poderosa que nem a morte pôde lhe resistir. Jovem, a ti te digo, levanta-te. A palavra de Jesus vai além dos limites da vida terrena. Ela ultrapassa os limites da razão. Chegam ao trono de Deus e retornam em milagres cada vez mais maravilhosos. O rapaz sentou-se e começou a falar. Imagine agora esta situação. Já tinham velado o corpo e preparado para o sepultamento e seguiam para a sepultura. Não existiam mais chances. Tudo estava terminado dentro do contexto do cotidiano da vida. De repente, o morto se levanta e começa a falar. Algo aterrorizante até mesmo para os mais incrédulos. A multidão ficou a princípio assombrada, pois era algo inacreditável. Jesus trouxe o morto à vida novamente, sem nenhuma sequela, então entrega à sua mãe. Era a oportunidade de recomeçar a ter esperanças, de voltar a ser respeitada e agora merecedora da misericórdia e da glória de Deus. Então aquele povo, depois que passa o assombro, começa a glorificar a Deus e a dizer: um grande profeta Deus levantou entre nós. E este feito percorreu toda aquela região. Nós podemos concluir, meus irmãos e irmãs, nessa questão desse milagre. Nós vemos aqui uma situação extremamente dramática, de uma mãe já viúva sepultando seu único filho. Pode-se dizer que encarar uma situação dessa é o mesmo que também desejar não viver mais. É terrível, inimaginável. Porém, acontece no nosso mundo. Quantas mulheres já passaram por isso? A compaixão de Jesus pelas pessoas que sofrem é tão intensa que vai além das normas, das leis e costumes. Ele vai ao encontro das pessoas para dar alívio e alegria. Aquilo que parece ser impossível ao ser humano, Deus se propõe a realizar independente da questão humana. Por estes motivos,
é que não se pode desistir do milagre. É preciso confiar e buscar. Assim, que Deus possa nos esclarecer a cada milagre novas situações e as formas corretas de sermos abençoados. Esta é a minha vontade, esta é a minha convicção, e que você, ao ouvir, ao ler a Bíblia sobre a questão dos milagres de Jesus, possa ser instrumento nas mãos de Deus e, através do Espírito Santo do Senhor, alcançar a tua tão sonhada vitória. Que Deus te abençoe grandemente e assim possamos continuar nessa jornada dos milagres do nosso Senhor e Salvador. Fica com Deus.